aos 29 anos de trabalho, Moisés Poche Dias, este cientista do anonimato, lançou este livro chamado Meu Livro de Invenções. Este livro é um pequeno resumo de suas invenções, do cotidiano de seus estudos e ensaios que desenvolveu em toda a sua trajetória de vida. Vamos detalhar aqui um dos processos que Moisés criou para que pudesse analisar rapidamente uma terra mineral primária e concentrada, como as piritas, calcopiritas, galenas, peruletos, fosfetos, selenitos, antimonetos, moléculas de metais minerais que estão unidos conjugadamente com os interferentes e não metálicos como fósforo, enxofre, telúrio, antimônio e selênio. Moisés desenvolveu este processo aprimorando porque estudou a fundo o comportamento dos metais e suas eletronegatividades. Aproveitando as propriedades de alguns dos elementos como hidrogênio, alumínio, sódio, Moisés cria uma reação química endotérmica a frio, reduzindo os minerais metálicos, forçando a passar para o estado amorfo e de oxidação 1 e 2, fazendo uma rápida abertura, livrando os metais dos interferentes rapidamente e colocando os metais no estado amorfo, onde depois de lavados com água bem quente em filtros, são submetidos a uma microanálise qualitativa para ver rapidamente o teor aproximado de metais nobres existentes nessas terras minerais, como ouro, platina, prata, paládio, ósmio, irídio e butênio. Existentes nessas terras. Eu agradeço a presença de todos. E estamos aqui agora apresentando esse livro, o lançamento desse livro, Meu Livro de Invenções. É um livro que ele traz a trajetória, do trabalho e pesquisa, de todos esses anos, 29 anos de trabalho. Então, a primeira invenção que eu comecei a trabalhar foi a célula eletrogravimétrica mineral e o processo eletrogravimétrico, Então existem muitos dados, muito arquivo, referente a essa invenção, célula eletrogravimétrica mineral. Então aqui fala, como ela foi criada, o objetivo dela, extrair bulhões metais, amorfo, bulhões anódicos e bulhões catódicos. E aí vai, falando sobre ela. Daí tem o primeiro estágio, um estágio que você pode usar de oxidação, que substitui o processo de ostulação. Depois um segundo estágio que é uma cloretação eletrogravimétrica via eletroquímica, Então tá aí, a célula, e várias montagens que foram feitas, vários trabalhos, esses foram os trabalhos pioneiros aqui, está registrado, os trabalhos pioneiros. Os trabalhos mais atuais a gente vai começar a lançar nos próximos livros, que vão ser lançados. E você vai ver as novas tecnologias que foram feitas, fotografias e tudo mais. Trabalhos de células eletrogravimétricas, Aqui tem vários desenhos, que foram feitas, as montagens dos eletrodos e assim por diante. Aqui são os fluxogramas de estágio e como que você deve proceder para executar os estágios. Terceiro estágio, e assim vai. Aqui tem uma tabela de metalização eletrolítica dos metais, que a gente utiliza no sistema eletrogravimétrico. Essa tabela eu criei porque ficou mais fácil trabalhar com ela. Ela também serve como base para automatizar todo o sistema. Então, o processo de automação também foi feito com a ajuda dessa tabela.
E aí vem outras tabelas, né, ajudando e tal, né, aqui estão as fotos, né, começam as fotos. As fotos mais antigas, né. Então, aqui são os desenhos que eu criei. E eu fiz do ano de 1988 até o ano de... Até agora andei desenhando os desenhos aí, né? E aqui são os mais antigos, né? Esses desenhos aqui são os mais antigos. E aí está as montagens das células, né? Da maneira simples, da maneira mais complicada. As tabelas que foram criadas, sistema de varredura, né? E aqui também várias outras células, desenhos e circuitos que foram montados, né? Que eu criei. Aqui quando eu trabalhei lá no Pará, então desenvolvi lá, comecei a desenvolver meu trabalho lá. Ele ficou mais aprimorado, né? Aqui são os trabalhos feitos na Bolívia, né? Com empresários lá da Bolívia. A gente comprou esse transformador aí de 15 kW, né? E está transformando ele em uma fonte contínua para sustentar o processo eletrogravimétrico, né? Aqui estão os projetos que foram feitos em CD, os primeiros desenhos que foram criados, né? E aqui os resultados dos análises feitos com eletrogravimetria, com a célula eletrogravimétrica, do processo eletrogravimétrico. Aqui outras células eletrogravimétricas de alta frequência, né? E essas células aqui foram criadas, né, para poder extrair também metais à base de alta frequência via eletrolítica, né? Então é uma combinação de alta frequência com... A alta frequência faz a dissociação das moléculas e elas se tornam mais fáceis de ser decomposta. Então tem coisa como, por exemplo, uma areia, né? Areia, você não vai decompor uma areia por sistema eletrolítico, isso é impossível. Mas se eu usar um sistema de alta frequência, isso já começa a ser possível, né? Vai começar a haver uma decomposição e formar até uma sílica gel. Então esse é um exemplo que eu estou dando. Então aqui existe também estas outras células aqui, né? Essas aqui são duas células de alta frequência. Aqui explica todinho o procedimento para o uso, né, dela, né? E o eletrolito que é usado. Isso aqui também é uma célula de alta frequência. Isso que eu desenho bem antigo. E foi feito em 2003. Aqui uma balança, né? E as voltagens utilizadas, né? Aqui uma célula eletrogravimétrica de alta frequência também, usando as balanças, né, gravimétricas analógicas, né? E dá para você colocar balança digital também. Então aqui explica bem certinho a montagem dessas células, com quem ela foi inventada, né? Aí eu cortei várias garrafas, né? 2 garrafas, aí eu fiz uma junção. Então essa célula eletrogravimétrica é de alta frequência também aqui, ó. Então ela decompõe o minério, né, de um lado e extrai do outro lado, né? Ela separa uma classe de metais maleáveis, seminobre, e deixa uma outra classe de metais super refratários, né, como ródio, irídio, rutênio, né, fica
compartimento 1, né? E aqui esse compartimento 1 e compartimento 2, né? Pois é, pessoal, então aqui, ó, a célula de indução da frequência produtora de sódio, oxigênio e nitrogênio. Então essa célula aqui, ela produz sódio e hidrogênio. Então o sódio, ele é muito usado como redutor, né? Mas como é que você vai separar o sódio? Aqui é soda cáustica, né? Ela está fundida aqui, né, praticamente. E aí você usa um sistema de alta frequência para induzir uma indução, né, para que a soda se torne líquido. E aí você começa a utilizar a energia elétrica para separar no meio essas moléculas, uma energia de corrente contínua, né? Já é feita esse sistema já é feito, né, em laboratório, mas só que por indução de alta frequência ninguém fez ainda, né? Então essa foi uma invenção. Aqui também essa célula aqui é uma célula de alta frequência com cátodos de sódio para redução de minério. Então é o mesmo sistema lá de cima, só que aqui é colocado minério, né? O minério é colocado aqui e aí o sódio que vai ser liberado aqui e a soda fundida, né? Ela vai reduzir o minério aqui, vai saturar de sódio e o sódio vai atacar esse minério. Então aqui essas garrafas, ela aguenta uma temperatura mais ou menos uma temperatura alta, né? Mas só que não pode dar choque térmico nessas garrafas aqui. Se der choque térmico, explode tudo, né? Então, na verdade, isso aqui é feito em laboratório, muito bem fechado, longe de criança, né? Tudo dentro de capela, lugar bem protegido. E para laboratório, para quem quer estudar reduzir o minério de uma maneira mais simples, você pode deixar lá uma noite toda, né, funcionando, e no outro dia, quando você vai ver, só tá os metais aqui reduzidos. Bem, aqui são os primeiros bulhões que eu tirei, né, o bulhão catódico e o bulhão anódico, né. Então aqui, esse aqui foi feito no sistema eletrogravimétrico, né, célula eletrogravimétrico, processo eletrogravimétrico. Isso aqui era uma calcopirita e ela foi decomposta, então no compartimento 1 ficou aqui o anódico, né? Ficou esse resíduo aqui contendo ósmio, irídio, rutênio, né? E aqui ficou, e no compartimento 2, né, que é o bulhão catódico, ficou os metais maleáveis, né? Cobre, ouro, prata e outros metais. Aqui ele, depois de seco, né, e queimado, ele saiu esse vermelho assim quando ele estava hidratado, né? Depois foi queimado, ele ficou dessa cor aqui, ó. Então tá. Então aqui é uma célula também eletrogravimétrica, ela é feita na terra, né? É uma célula industrial, e você cobre com lona o terreno, né? E você enche de água e você separa nessas partes aí e vai fazendo compartimento 2, 1, 2, 1, 2. E é infinito, né? Quanto mais terreno você tiver, você pode fazer. E aí faz uma grande piscina e você pode trabalhar com toneladas de minério, né? Extrair muito metal. O metal são extraídos no compartimento 2 e vai sobrar um resíduo no compartimento 1. No eletrólito você vai ter os metais mais básicos que servem como fertilizante. Então essa água todinha aqui depois, no final, ela vai servir como fertilizante químico, né, para ser
irrigado para misturar com calcário, mistura com potássio e outros fertilizantes para formar um verdadeiro adubo, né? Aqui o mesmo sistema, né? E aqui quando foi criados os primeiros desenhos, né? E as ideias, né, para fazer até a célula eletrogravimétrica na Terra, né? Isso aqui foi feito em Serra Pelada, né? A gente fez uns experimentos lá. Aqui umas tabelas que foram feitas da digestão do minério. Aqui os primeiros desenhos também idealizados, né, para poder tirar, né, os metais. Aqui é uma garrafa, né, uma garrafa PET, se colocava o minério aqui concentrado, então liberava cloro e oxigênio, né, muito. E se tivesse enxofre no minério também ia formar um gás de enxofre. E aí os metais eles passam aqui para fora, né? Porque tem um orifício cortado aqui, a gente corta com a faca, com um estilete, né? E aí os metais começam a passar para o lado de cá. Aqui foi a automação do processo eletrogravimétrico, né? Que quando eu criei, foi em 2003. Eu trabalhei na automação do processo eletrogravimétrico. Aí está todo o sistema feito automatizado, né? Para poder ter os programas de computador, né? Que eu montei para poder fazer a automação. Então esse aqui é um sistema automatizado, esse desenho aqui. Então aqui é feito uma produção em grande escala, né? Sem parar, né? Uma coisa meio infinita. Quando começa não termina mais. Aqui são uma concentração de ouro, né, que eu estou fazendo aqui, uma análise de paládio, análise de ouro. Isso é uma fonte, né, que eu usava como pesquisa de ensaio, né. Aqui é o motor que eu usava para moinho, né, para moer os minérios. Aqui eu queimando um filtro, que ele tem já os bulhões extraídos, né? E aqui e assim vai por diante, né? Aqui tem a montagem de moinho, tem as alternativas aqui de utilizar corrente elétrica para fundir e tudo mais. Então aqui vai ter muitas invenções aqui. Você vai poder ver fotografia, né, as invenções da autoclave aqui para fabricar diamante, né, isso aqui. E tem o vídeo lá. Tem aqui a invenção do maçarico de hidrogênio, plasma, né. Então, e aqui uma célula AT-BT, né? O filtro. Esse é o filtro para colocar em automóveis, para condensar, o filtro condensador, né? Para poder condensar as fumaças, o gás carbônico, o monóxido carbônico. E aí você retira aqui no fundo. Esse desenho aqui eu trabalhei durante alguns dias, né, um mês, para montar esse trabalho. Ele é um condensador que ele utiliza dentro no escapamento de carro. Então a água vai e volta, né? Então ela vai se saturando de materiais. Ela contém um pouco de cálcio de cal e soda, né? Aí ela consegue reter todos os gases tóxicos, né?
Esse aqui é uma válvula, né, caseira de ignitor e vapor de hidrogênio e sódio. Aí tem o fundamento, né, explicando o fundamento, como que é, para que serve, para que vai ser usado. E é uma válvula T de garrafa, né, de alta tensão e gás carbônico, né. Isso aqui é simples de fazer para estudo, né, fundamento, aí tem o fundamento dela, tudo certinho. Então é para você entender a passagem dos elétrons, né, sobre um vapor, né, um vapor de gás carbônico. Então aqui acende uma vela embaixo. Então eu fiz essa experiência e eu vi o trabalho, mas você tem que usar uma alta voltagem, de 400 a 2.500 volts, senão você não vai enxergar os elétrons atravessando do catodo para o anodo, né? Então você só vai conseguir entender se você visualizar. É muito bonito, você consegue visualizar. Eu não consegui filmar na época que eu fiz, né? Mas você consegue usar um capacitor no circuito, né, para poder fazer ela funcionar. Você usa um transformador que é de micro-ondas e usa um capacitor, né, daí você vai conseguir funcionar ela. Válvula T com ignitor, controle para vaporizar instantaneamente óleo para extrusão. Bem, aqui ela, no lugar de você usar um mercúrio, uma coisa assim, você usa óleo, né? E aí esse vapor de óleo ele vai, depende da voltagem que você usar, aí ele vai conduzir a corrente elétrica. O óleo não é condutor em baixas voltagens, tem que sempre trabalhar com alta tensão aqui. A válvula caseira de diodo com ignitor, com atmosfera de gás carbônico, hidrogênio ou mercúrio. Então aqui nessa válvula, ela é complexa, mas ela é fácil de fazer. Isso aqui é um vidro de maionese, que eu fiz ela a primeira vez. A tampa você substitui por um pedaço de madeira, né? Uma parte de madeira. Você continua deixando aquela rosca que tem em cima, tudo certinho. Mas se embute um pedaço de madeira embaixo e você separa para não ter o contato com o metal. E aí você vai conseguir fazer essa válvula de gás carbônico aqui, que ela é muito interessante e ela gera uma frequência muito alta. Então você pode usar hidrogênio ou mercúrio aqui também, né? Então você pode substituir embaixo, né? Você pode usar um mercúrio na parte de baixo. Essa célula com válvula triodo caseiro com hidrogênio, né? Hidrogênio úmido e cátodo de água. Então, tem o objetivo estudar as emissões do elétron, né, em uma atmosfera de hidrogênio úmida, obter um resultado de frequência alta. Então, na verdade, o hidrogênio ele vai sair aqui nesse lado direito. E ele vai formar uma atmosfera de hidrogênio aqui nessa parte aqui. Então existe um pequeno escape, né, para o hidrogênio, né? Então aqui você começa a trabalhar, né? Trabalha com corrente contínua baixa, né? E na válvula aqui você vai usar alta tensão, né? Para você poder transmitir os elétrons através do gás hidrogênio. Então ela é fácil de fazer, esse experimento não é difícil, né? Você pode usar duas garrafas, né? Pode usar um vidro largo, né, de maionese, e depois você usa um outro vidro de cabeça para baixo, né? Dá tudo certo para fazer isso aí. Você vai ter que separar, né, a grade, o cátodo, o ânodo da válvula, né, certinho, para poder dar certo. Aqui a válvula T de tetrodo e de indutor caseira, feito com garrafa também de vidro, que eu fiz, né, primeira vez. E
eu trabalhei para obter frequências altas. Eu consegui tirar uma frequência para fundição, né, de metais. Ela forma um tetrodo, né, de hidrogênio. Você vai ter um produtor de hidrogênio, uma célula de hidrogênio, que a gente faz em casa, é muito fácil. E você vai lançar o hidrogênio dentro dessa garrafa, ele vai passar por dentro dela e vai sair, vai queimar o lado direito aqui, ó. E você acende, né, aqui nessa parte de cá, e ele começa a formar uma chama igual uma vela. Então quando ele estiver funcionando essa vela, você vai funcionar a válvula, que daí ela vai estar transformando, os elétrons estarão passando com mais facilidades. Então aí está o fundamento, tem tudo o fundamento, né, para que serve, tudo certinho. Você pode olhar. Esse interruptor de chispa é para quem quer fazer um interruptor para o forno de alta frequência, que foi usado a primeira vez. E chegando nas frequências aí de 100, de 1000 kHz, né? Você pode trabalhar. Esse aqui também é um interruptor de chispa. Faiscador. Aqui tem o forno. Aqui tem o circuito inteiro do forno, né? Como que ele é usado, né? Você vai colocar o interruptor aqui, ó. Entendeu? Aí você usa uma corrente contínua para entrar, né? Corrente. Aí você vai usar, e os capacitores vão gerar uma frequência na bobina do forno. Você vai fundir o metal, alguma coisa que você quiser fundir. Essa chispa de tambor girante também é para funcionar o forno, né? Ela gera uma frequência entre 100 e 100 mil kHz, né? Então, isso aqui também, 56 kHz, é outra de tambor girante, né? Então, aqui também é um tambor girante, né? Aqui são os desenhos que eu iniciei na época. Essa válvula caseira de triodo, de indução, com ignitor de mercúrio, né? Essa válvula aqui eu fiz ela e ela funcionou muito bem. Ela dá um vapor de mercúrio aqui e você pode trabalhar com ela um bom tempo. Ela funcionou um forno transformador de 6.000 volts, né? De 4 a 6.000 volts eu usei para fundir pequenas quantidades de metais. Então ela partiu dessa aqui, né? A primeira ideia foi esse desenho de baixo, né? Depois aí eu criei essa válvula aqui em cima. Essa parte de baixo é de alumínio, você manda fazer na tornearia. Você pode mandar fazer já com o dissipador, né? Aí tem uma parte de dentro aqui que você pode botar uma bobina para induzir um campo magnético dentro. E aí aqui é para refrigerar, ela vai esquentar, você tem que soprar um vento nessa caixa aqui, né? Aqui tem um ventiladorzinho, né? Do lado aí. Tem que soprar um ar aqui. E a entrada fica nessa parte de cá, né? Do lado esquerdo. Você vai entrar energia por aqui. Aí ela começa a funcionar e aí tem a saída, né? Saída da energia. Aí você pode fazer. Ela fica no meio como se fosse um interruptor, né? Então ela vai gerar uma frequência super alta. Ela chegou a 400 kHz mais ou menos. Então aqui tem um eletrodo de papel de grafite. Ele foi feito o seguinte, ó. Para você fazer um eletrodo desse, né? Eu precisava de um eletrodo grande, mas tinha que ser inerte a ácido, né? Então aí eu comecei a batalhar. E eu comprei pó de grafite. Aí você passa cola, né, no papel. Aí você vai peneirando o grafite em cima. E depois que ele ficar bem preso, você vai colocar um peso muito grande em cima, ou você leva numa prensa, né? Você tem que ter 2 vidros para você prensar ele, né? Você
Se você quer fazer ele de um lado, você faz só de um lado. Se quiser fazer dos dois lados, você faz dos dois lados. Se precisar de ar, você faz dos dois lados. E aí você prensa bem ele e deixa secar. Em um período de um dia mais ou menos, está bem seco, aí você bate ele e aí fica só o grafite colado mesmo. E a cola inerte à água, né? Também inerte a ácido, uma cola plástica, e aí ela vai ficar aderido, o grafite fica muito bem aderido e vai conduzir a corrente elétrica. Você pode usar, e tem aqui como que faz ele, né? Bem certinho, né? E você pode pegar um papel de grafite desse, fazer tiras de grafite, e fazer fornos também com resistência, né? Ele fica muito bem feito, mas você não pode mexer na resistência, tem que ficar bem aprisionado. E aí tem aqui as ideias aí, você pode utilizar. E esse motor a vapor micro-ondas, que já tem o vídeo dele também, né? Como é que funciona. Esse é o motor capacitor, que tem o vídeo também no YouTube, né? Você pode procurar lá. Tem aqui o motor a laser também, você pode procurar lá. Esse inversor de gás reversível é o seguinte. Uma vez em Curitiba eu tive lá uma reunião com um senhor que ele estava trabalhando num projeto para energia limpa, né? E aí estava em Araucária, né? Nós se encontramos lá e começamos a trabalhar com algumas possibilidades. Daí eu criei esse desenho aqui e ele ficou ainda a gente de montar o processo, né? Mas ele ficou apenas assim inventado no papel. Ele não foi feito porque o gás ele entra por baixo e aí vai ter uma energia também, micro-ondas, que vai separar os gases, né? Oxigênio e hidrogênio. Então era essa a ideia. Então aqui ele explica, né, inversor de gás irreversível. Então o objetivo, né, o vapor da água em forma de gás poderá ser dividido, né, também, e o gás carbônico poderá ser dividido. Então isso realmente acontece. Eu já vi acontecer, eu já fiz acontecer essa parte aí, mas com altas voltagens. Então tem que fazer cálculo de energia, é um trabalho que leva anos, né? Você vai ter que fazer trabalhos de energia. Esse que foi o primeiro desenho que eu fiz, ó. Esse aqui, ó. Desse desenho aqui que nasceu, esses dois desenhos aqui, tá antigo aí, que nasceu, aí é esse outro desenho mais aprimorado em cima. Bem, aqui um gasômetro, gerador de gás por contato, né? Aqui você pode usar aqui alumínio para gerar, com soda cáustica, para gerar gás de hidrogênio. Pode usar ferro para gerar hidrogênio. Você pode usar carbureto aqui para gerar o gás de hidrogênio também. Então ele é um sistema que você usa assim, uma carbureteira, um negócio assim, sabe? Aí tem que ter um lavador de gás, que é esse onde tem a chama ali, ó. Esse lavador, que é uma válvula hidráulica, né? Ele precisa mergulhar o gás na água e para ele poder sair limpo para poder queimar, né? Essa água ela tem soda cáustica e você tem que fazer ele passar por essa soda por causa da fosfina, né? Que ela é muito perigosa. Aí ela passando pela água de soda, ela forma fosfato de sódio e destrói a ligação da molécula dela e forma outra molécula. E daí o gás sai já limpo, né? Porque a fosfina é um dos gases mais tóxicos que existe, ela intoxica e mata, né? Então aqui um produtor de hidrogênio por micro-ondas também, né? Então aqui também
Esse aqui é a produção de hidrogênio, né? Por micro-ondas também. É ferro, né? Esquentando por micro-ondas. Não, aqui é carvão. Aqui você pode botar carvão, ferro, e o vapor da água entra ali e ele entra em contato, né, com o ferro, o carvão, e forma o gasogênio ou forma o hidrogênio, né? O hidrogênio se usa ferro, né? Pó de ferro. Esse pó de ferro que tem aí, esquadria de ferro, você pode usar num sistema como esse. A válvula micro-ondas, ela transforma o vapor da água, né? E ela dissocia as moléculas e em contato com o ferro gera o hidrogênio. E o ferro absorve o oxigênio. O carvão também, ele poderia esquentar por micro-ondas, né? E aí gerava... Eu já fiz isso, né? Eu já esquentei carvão, ferro por micro-ondas e realmente funciona. O forno de caseiro de alta frequência, né? Que é um forno que eu usei muito para fundir metais e fiz trabalhos para fundir minério, né? Então existe aqui o circuito de válvula triode e um circuito de transistor, né? Então aí você pode trabalhar. Tem um forno de alta frequência por magnetron também. Esse aqui eu já usei, né? Eu comprei um micro-ondas sucata e transformei ele. Não é difícil não. A redução de minério com sódio em madeira ou cadinhos improvisados, né? Isso aqui eu fiz muito já para poder reduzir metal, né? E para analisar minério. Isso aqui eu fiz bastante. A montagem é simples e você pode conseguir. Aqui um forno de alta frequência, simples também. Falsificador em série, né? E com maior amperagem. Aí você consegue uma amperagem alta e você consegue fundir grandes quantidades de metal. Esse aqui também ele funciona muito bem. Ele é um forno de indução de carretel, que você pode emitir alta frequência ou baixa frequência. A baixa frequência vai agitar bem o metal, é bom, só que ela é demorada, ela demora mais. E na alta frequência ela vai fundir mais rápido e menos agitação. Você faz uma bobina de carretel refrigerada a água, né? E aí você coloca o cadinho no meio com os metais, alguma coisa que você queira fundir. Isso aqui eu fiz muito, isso aqui é muito fácil de fazer. Você pode comprar uma bobina de carretel de fio esmaltado e você faz o restante da ligação. Fabricação de uma válvula alternativa de válvulas caseiras, né? Triodo. Então isso aqui, ó, eu já fiz essas válvulas e você usa vários artifícios para fazer. Aqui tem a construção, como que faz, tem os desenhos aqui. Você usa uma seringa para tirar o ar de dentro. Pode usar um motorzinho de geladeira, um compressor de geladeira para tirar o ar de dentro, fazer o vácuo, né? E aí o circuito embaixo das ligações. E como que você vai fazer para funcionar o forno aqui, ó, tem já um circuito todinho montado aqui, ó. E aí o forno é onde está essa bobina aqui, né? Para a garotada que entende aí, a construção de uma válvula triodo caseira, né? Então é desse jeito que funciona. Você vai corta 2 fios de cobre grosso, daí bota a resistência, daí coloca dentro de um tubo de cobre, né? Daí você vai aprisionar com gesso ou cal, né? Gesso, cal, argila branca, aprisionada até uma altura, né? E aí você vai fazer a outra parte de cima, você vai descer a placa, né? Vai botar uma grade, né? Essa grade é essa em azul. Você vai colocar a grade primeiro, daí você vai colocar o catodo, né? O anudo, né? Que vem em cima, né? E depois você pode fechar com durepox na parte, as duas partes.
Ou você pode colocar uma cerâmica de vidro com borx e esquentar no fogo e até derreter. Você vai chegar em torno de uns 600, 700 graus mais ou menos, a colocar essa com maçarico a gás, ou você pode usar, colocar dentro do forno, né? Até no carvão também pode pôr lá. Chegando aos 700 graus, o bórax derrete-se de verde aí, né? E fica cerrado, né? Sem passar ar. Ou pode usar uma durepox. E aí, a parte desse caninho aí do meio, você vai dar o vácuo nele e depois você fecha, né? Aí como retirar o ar e tal, e depois você vai fechar nesse sistema aqui, ó. Você vai apertar com um alicate e vai fazer uma solda final com foscope, né? Aí a tua válvula vai ficar pronta. Aí você faz ela funcionar em 3,5 volts a 6 volts. E aí você vai conseguir funcionar. Teu forno é muito fácil. Conversor de frequência de chispa, né? Esse aqui também feito com uma lâmpada a mercúrio, uma lâmpada neon, né? Você vai conseguir fazer um funcionamento do forno, né? Aqui as válvulas você pode usar ela com gás carbônico ou nitrogênio. Simplesmente você tem que tirar o oxigênio de dentro da válvula. Ela vai funcionar. As voltagens para funcionar uma válvula dessa são voltagens de você alimentar um filamento com 3 a 6 volts, mas você faz passar entre um dos filamentos uma voltagem de 300 a 1000 volts, né? Porque senão ela não funciona. Aqui ou várias outras montagens, eu vou indo porque está ficando muito comprido o vídeo, né? Mas tem muitas invenções aqui, você vai poder olhar. E eu coloquei as mais assim importantes, né? Então os métodos que eu criei também para você reduzir minério, para fazer redução, né? Então tem tabelas que eu criei também. Essas tabelas você vai poder consultar e vai servir para muita coisa. Então tá aí, pessoal, esse todo o trabalho que eu fui feito durante todos esses anos aí, para você poder apreciar. Aí aqui tá saudação à minha mãe querida, né? E o final, né, do livro, o nosso livro aqui, o meu livro de invenções. Esse é o lançamento desse livro. Então tá aí, quem se interessar pelo livro pode baixar ele em PDF. Eu vou deixar aqui a descrição do vídeo, né? O link para você baixar. Então eu agradeço a presença de todos aqui. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aquela frutinha amarela, né? Tá com sono? É que essa hora